Amigos queridos, convidamos a todos a mergulharmos o pensamento na presença de Jesus na Terra, relembrando suas passagens na doce Galileia, pelas areias quentes, rumo ao mar. Jesus trazendo o convite para inaugurarmos o reino de Deus em nossos corações, amealhando trabalhadores da primeira hora como multiplicadores do cristianismo na terra do cruzeiro. Espíritos abnegados que vieram em nome de Jesus para o Brasil, reavivar o cristianismo na sua forma pura, norteadora da nossa evolução na Terra. Vamos lembrar de Jesus, estendendo convites a todos nós, ovelhas desgarradas do rebanho, para que pudéssemos novamente, através das oportunidades redentoras, seguirmos rumo ao nosso progresso espiritual. Que as infinitas bênçãos do seu amor, Senhor, nos envolvam nesta hora. E que esses espíritos sublimes que aqui presentes estão possam trazer aos nossos pensamentos as intuições de que tanto somos necessitados. Obrigada, Senhor, obrigada, amigos, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13º, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita. E é o capítulo, como nós temos dito todas as manhãs, que nos ensina a prática do bem, da benevolência, da piedade, da indulgência, da caridade, do perdão das ofensas. E nós estamos no item agora, benefícios pagos com ingratidão. E diz uma pergunta assim: que pensar das pessoas que, tendo seus benefícios sido pagos com ingratidão, não fazem mais o bem com medo de reencontrar ingratos? Os benefícios acabam por abrandar os corações mais endurecidos. Eles podem ser menosprezados nesse mundo, mas quando o espírito se desembaraçar de seu envoltório carnal, lembrar-se-á, e essa lembrança será seu castigo, entre aspas, né? Então, que é o prenúncio do remorso. Então lamentará a sua ingratidão e quererá reparar sua falta, pagar sua dívida noutra existência, frequentemente aceitando mesmo uma vida de devotamento para com o benfeitor. A lei, né? Vamos entender a lei divina agindo. Todo bem nunca é inócuo, nunca é inútil, nunca é desperdiçado. Ele se fixa para acordar em nós quando tivermos realizado o bem. Porque enquanto o espírito está chafurdado no mal, ele não identifica o bem como sendo uma fonte de alegria, uma fonte de satisfação, uma fonte de regozijo. Ele ainda não sente, mas está ali inoculado em germen aquele potencial do bem que ele vai desenvolver. Então, mesmo que ele não reconheça esse bem, os benefícios abrandam os corações mais endurecidos. Para a gente dizer que ninguém é indiferente ao bem,
Ninguém é indiferente ao amor, mesmo que a resposta seja tardia, seja até numa outra existência. Mas aquilo que está sedimentado um dia surgirá na grandeza plena desse valor que é o bem. Então, é assim que a gente tem que pensar, porque quando pensarmos assim, não haverá para nós pessoas ingratas. Porque nós classificamos como ingratas aquelas que não nos reconhecem. Mas por que não reconhece o bem que recebem? Porque o ponto de maturidade do senso moral não está desenvolvido. O que é o bem e o que é o mal? Não está desenvolvido. Num primeiro momento, a pessoa só identifica o bem como fonte de prazer. Se não é fonte de prazer, ela não registra como sendo um bem. Mas o bem que ela recebe, os benefícios, abrandam os corações mais endurecidos. Eles podem ser menosprezados nessa circunstância, mas o espírito retorna à vida corpórea. Ele entra em contato com a sua consciência e quando isso se fizer, ele virá numa reencarnação de retribuição, que a gente chama ação reparadora, né? Ele vem reparar com aqueles que ele não reconheceu como sendo os seus grandes benfeitores. Ele vem fazer uma reparação perante a lei de Deus. É assim que, sem isso suspeitardes, tereis contribuído para o seu adiantamento moral e reconhecereis mais tarde toda a verdade dessa máxima. Um benefício jamais se perde, mas tereis também trabalhado para vós, porque tereis o mérito de haver feito o bem com desinteresse. Que quando nós fizermos o bem com verdadeiro desinteresse, ninguém será ingrato, porque não estávamos aguardando nenhum nível de retribuição. Então, a tendência da evolução da humanidade é essa palavra ingratidão desaparecer. E só aparecer a gratidão, porque quando eu espero o que você não pode dar, eu gerei uma expectativa que vou me frustrar. Mas quando eu tenho a esperança e a confiança de que todo bem plantado germinará, vai desabrochar no tempo da maturidade do outro, eu não tendo que esperar nenhuma retribuição, jamais vou sentir que alguém pode ter sido ingrato comigo, porque tudo é justo. É bem interessante nós desenvolvermos esse pensamento, amigos, porque é um sem número de pessoas que sofrem por frustrações nos relacionamentos. E as frustrações no relacionamento estão relacionadas a não ser valorizado, a não ser querido, a ser ameaçado de ser abandonado. Esse é o núcleo que está relacionado a uma expectativa ilusória de algum comportamento ou sentimento que aquela pessoa ainda não tem para nos dar. E nós nos sentimos então que se nós com desvelo cuidamos ou amparamos ou fizemos o melhor de nós para aquela pessoa, ela teria que retribuir. E às vezes essa espera de retribuição nem é consciente, viu, amigos? É mais emocional, num estado emocional, né? Porque sentir-se querido não significa ser valorizado e reconhecido. Sentir-se querido é um estado de fraternidade, de cooperação mútua, de todos se beneficiarem anonimamente, sem nenhum destaque de quem quer que seja. Esse é o benefício comum a todos. Ah, meus amigos, diz o Evangelho, se conhecesseis todos os laços que na vida presente vos ligam a vossas existências anteriores, se pudesseis abarcar a multidão das relações que aproximam os seres uns dos outros para o progresso mútuo, admiraríeis bem mais ainda a sabedoria e a bondade do Criador que vos permite reviver para chegar até Ele. Então, para trabalhar essa questão da ingratidão, ou até para sermos espíritos gratos, que são caminhos diferentes, se nós conhecêssemos as ligações
conhecêssemos sentindo, porque intelectualmente todos conhecemos, aceitássemos aquele espírito para quem nós um dia fomos indiferentes, ou abandonamos, ou relegamos à própria sorte, ou de alguma forma hostilizamos, esses espíritos vêm até nós, porque há uma necessidade de estarmos conosco, para agora sim fazermos o benefício. Esse benefício é a benevolência, a beneficência, é a doação de si mesmo no ato de servir para que nós nos recuperemos, não é o outro. Para que nós nos recuperemos, porque quando nós sentimos que uma pessoa no nosso relacionamento é ingrata conosco, nós estamos dizendo que a nossa vaidade está muito ativa. É isso que nós estamos dizendo, e que precisamos desse valor que vem de fora. O Evangelho de Jesus nos ensina que nós temos uma consciência, onde o bem vivenciado por nós ali está imantado, onde as leis divinas se manifestam em nossa consciência. E é para esta instância que eu devo recorrer para aferir se eu estou fazendo o bem, se eu estou no caminho correto. É desta aprovação consciencial que nós necessitamos, muito mais do que da aprovação do outro para com a minha performance. Vamos compreender isso. Mas eu preciso ter lucidez para sentir se aquilo que eu faço é um bem, se não fere a ninguém, né? Se quereríamos que também nos fosse feito daquela mesma forma, são princípios que vão gerar reflexões para a nossa consciência. E é ela que é realmente o nosso guia, né? Aquela que nos dirige verdadeiramente, quando nos permitimos ser dirigidos pela consciência. Mas, quando o Evangelho diz assim: se conhecesseis os laços que na vida presente vos ligam a vossas existências anteriores, muitas vezes não agimos sobre o influxo da consciência, mas agimos nesses painéis da anterioridade que se manifestam ostensivamente através da nossa personalidade. Então, são outras formas que nós temos, e se a nossa anterioridade está mais presente do que os valores da consciência, eu vou ter medo de repetir no presente o que eu fiz no passado, e gera uma insegurança. Muitas pessoas ficam temerosas, inseguras, de medo que aquilo que elas vão expressar possa reincidir nas suas más inclinações. Isso até pode acontecer. Então, a ingratidão é quando nós recebemos todo o bem, mas não identificamos que aquilo seja um bem para nós. Então não reconhecemos. Porque nós estamos tão imaturos em relação ao verdadeiro bem, que quando recebemos o bem, estranhamos, porque ele vai requerer de nós postura, coerência. Ele vai requerer de nós um desempenho diferente. Então nós não queremos esse bem, porque sai da zona do prazer. Olha só, uma pessoa nos faz todo o bem possível e nós não registramos como bem. E ao contrário, vamos pedir uma assistência fraterna para dizer mal daquela pessoa que está só nos fazendo bem. Mas como eu não reconheço o bem no patamar do sacrifício pessoal, tudo que não for o prazer, eu não identifico como sendo bem. Isso é um estado da ingratidão. E outro estado que temos falado todos os dias é o bem que eu recebo, eu sinto que é o bem, me beneficio com aquilo, mas para em mim. Não se multiplica em solidariedade. E, portanto, quando o bem que para em mim não se multiplica no bem para o próximo, é um estado de ingratidão. Então, nós vamos
continuar com essas reflexões para nós compreendermos em nós, né? Porque a importância é compreender em nós se somos espíritos ingratos. Irmãos, gratidão e ingratidão. Nós pedimos licença e perdão ao mesmo tempo para repetir a mesma coisa que nós temos falado já há uns 4, 5 dias. A ingratidão e a gratidão existe, mas quando nós sentimos a ingratidão, revela o nosso atraso espiritual. Porque quando nós fazemos o bem sem esperar nenhum retorno, quando nós fazemos o bem pelo prazer de realizar o bem, e como a Célia colocou de novo hoje, o bem ele se fixa em nossa intimidade e ele ilumina o campo magnético do nosso perispírito e, portanto, arrepender-se de se ter iluminado é um estado de loucura. Muitas vezes nós nos arrependemos de fazer o bem para alguém porque aquele alguém foi ingrato. Então, sentir a ingratidão é pensar no bem que nós fizemos e que não nos foi retribuído. Isso é ingratidão. E nós precisamos sair disso. Sair do movimento de sentir a ingratidão. E, evidentemente, nós precisamos nos estruturarmos para viver a gratidão. E nós estamos, desde ontem, lendo esse texto intitulado Operemos em Cristo, do livro Vinha de Luz. Então, Emmanuel diz assim: quanto seja possível, distribuamos o bem, entregando nossas atividades ao Cristo, divino doador dos benefícios terrestres. Olha que interessante isso. Uma coisa é nós realizarmos o bem para sermos recompensados. Realizamos o bem para que alguém veja que nós estamos fazendo bem, comente conosco o bem que nós fizemos, porque isso, de alguma maneira, nos traz uma alegria. Mas o processo de educação do espírito, que foi proposto por Pestalozzi, ele mostra claramente que nós não devemos nem ser premiados nem punidos pelo bem que fizemos. Porque o bem, ele precisa ser uma estrutura natural do ser. Então, por exemplo, se eu pego uma maçã e como uma maçã e fico esperando que alguém me aplauda porque eu comi uma maçã, isso é uma loucura. Embora comer uma maçã é um bem para o meu organismo. Então, é isso que Pestalozzi diz. Ninguém precisa aplaudir porque eu estou me alimentando bem, porque é meu dever me alimentar bem. E isso deve ser transferido para tudo na nossa vida. Se eu desempenho um trabalho da melhor maneira que eu posso desempenhar,
e ninguém me elogia, e eu penso que ninguém me elogia, e que ninguém reconhece o que eu estou fazendo com primor, isso é muito comum entre nós. As pessoas que trabalham em empresas, a pessoa diz assim, nunca ninguém reconheceu o que eu fiz. Então significa que nós ainda somos essas crianças espirituais que não realizamos pelo prazer de fazer, pelo prazer de nos aprimorar, pela importância disso na nossa vida como espírito. Quantas pessoas pensam assim, não, eu não faço, eu faço de qualquer jeito mesmo, porque ninguém reconhece, então por que eu vou fazer melhor? E se esquecendo que somos espíritos imortais, que vamos carregar em nós a experiência extraordinária acumulada numa existência. Que nós temos um tempo para realizar aquilo que nós viemos fazer, e esse tempo passa se nós fizermos bem feito ou mal feito. E se nós fizermos bem feito, aquilo vai ser incorporado em nossa intimidade. E se nós fizermos de qualquer jeito, aquele traço de desleixo vai ser incorporado também temporariamente, até que nós nos aprimoremos. Então, é muito importante que nós fechemos os nossos olhos e perguntemos para nós se somos esses espíritos sempre à cata do comentário de alguém sobre aquilo que nós estamos fazendo. Ou se nós estamos realizando já na condição de espíritos despertos para o bem, que fazemos por nós mesmos, pelo nosso próprio auto-aprimoramento. Porque se nós realizarmos por nós mesmos, se nós realizarmos o nosso trabalho da melhor maneira que damos conta de fazer e ninguém olhar para aquilo, ainda assim estaremos absolutamente satisfeitos. Por quê? Porque estamos satisfeitos de incorporar de maneira definitiva a construção do zelo, da competência, que vai nos fazer lá na frente aqueles espíritos com habilidades natas, vai fazer de nós espíritos com profunda vocação para as tarefas que nos cabem. Então, quando o ser pensa que ele precisa de reconhecimento de alguém, é porque ele ainda não compreendeu o que significa para ele as atividades que ele realiza. Ele ainda faz para o outro ver. Ele ainda precisa de gratidão. Que alguém chegue para ele e fale: eu sou grato por você ter feito isso. Eu reconheço que você tal, tal e tal. Então, o nosso modelo e guia é Jesus. Quando ele veio, esteve conosco e se entregou até aquele momento crucial em que foi aprisionado e colocado na cruz. Ele estava querendo mostrar o que para quem? Que não fosse apenas e tão somente expressar o que ele era. Então, o tema
gratidão e ingratidão é muito importante, porque o que a gente chama de ingratidão do outro, muitas vezes não é isso. Então, estamos realizando alguma coisa e vamos fazer nos mínimos detalhes, e vamos fazer da maneira mais extraordinária que nós conseguirmos realizar, seja um ato simples, seja cortar um pão, seja colocar uma mesa, seja desenvolver uma máquina, seja atender uma pessoa num ambiente público, seja fazer uma prece, seja qualquer coisa, fazer com primor, extremado primor, com zelo, para que essas características sejam incorporadas definitivamente em nós. Então, nós vamos aprendendo o que é operar em Cristo, como diz essa lição, que é o título do texto. E ele continua: é perigoso, olha a palavra, é perigoso estabelecer padrões de reconhecimento para corações alheios, ainda mesmo quando sejam preciosas joias do nosso escrínio espiritual, em nossa expectação ansiosa por enxergar a soma dos nossos gestos nobres. Podemos parecer egoístas, ingratos e maldizentes. Aqui, amigos, embora nós amanhã vamos comentar mais profundamente ainda esse texto, mas ele está outra vez dizendo para nós, é extremamente perigoso, como falamos ontem, é extremamente perigoso nós estabelecermos para aqueles que nos cercam padrões de reconhecimento. Porque quando o reconhecimento não vem, como falamos ontem, o que acontece? Nós deixamos de cumprir com os nossos deveres. Então você não reconhece o que eu faço, então eu não vou fazer mais. Quem sabe você nota, percebe, vê o meu valor e reconhece. Quem sabe se você ficar sem isso, sem a minha presença, sem o meu trabalho, sem a minha colaboração, quem sabe você se dá conta da minha importância. Então eu paro de cumprir com o meu dever, já que você não enxerga o que eu faço. Então isso é um perigo para o espírito, é um grave perigo, porque diante da dificuldade do outro, nós expressamos profundamente a nossa própria, sem perceber, de novo, outra vez, uma vez mais, que o que eu estou fazendo é reforçar em mim a necessidade de aplauso. É reforçar em mim, barganhar aquilo que eu realizo. Porque se o que eu faço não atende a minha vaidade, eu paro de fazer e deixo de cumprir com o meu dever. Olha o quanto que isso é grave no traço de uma personalidade doentia. Como um traço que precisa ser trabalhado, percebido e eliminado. Então nós vamos fazer a nossa prece e amanhã continuamos no mesmo texto. Operemos em Cristo. Deus, nosso Pai, Jesus, divino amigo, nesse instante que nos encontramos em seu nome, rogamos o seu amparo, a sua misericórdia, para que possamos nos sentir envolvidos pelo passe espiritual, pela presença solene dos amigos que nos cercam,
que nos envolvem com vibrações de paz e de equilíbrio. Que sejamos nós, os espíritos, a sentir a sua presença, a nos envolvermos com as suas vibrações luminosas, para nos sentirmos inspirados a construir o melhor em nós. Que nesta hora abençoada, Senhor, possamos nos entregar com alegria e bom ânimo, na percepção de nós mesmos, trabalhando as nossas questões mais íntimas para nos libertarmos das mazelas internas que comprometem nossos relacionamentos, que impedem que possamos caminhar seguros e resolutos em direção a Deus, nosso Pai. Rogamos, Mestre, amparo e proteção aos nossos irmãos que se encontram necessitados de prece, de envolvimento espiritual, que estão registrados nos cadernos de vibração da nossa casa. Que o Senhor os ampare e os fortaleça. 1000 vezes obrigado, Pai, pela sua presença, pelo seu amor. Obrigado, Jesus, pelos seus exemplos imorredouros, que nos fortalecem para prosseguirmos rumo à vida verdadeira. Se conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja.